da Petrobras para fazer a perfuração e depois se achar, quando vê a dimensão, fazer outro pedido de licenciamento. Não está parecendo uma coisa meio Petropaulo, esse negócio aí da Amazônia? Para quem não sabe, é Petropaulo, não é? Lá no século passado, quando o doutor Paulo Maluf era governador de São Paulo, ele disse que no estado de São Paulo tinha petróleo e abriu a empresa estatal Petropaulo. E aí não achou uma gota de óleo. Pode ser uma repetição do Petropaulo? Olha, para complementar um pouco o que o professor Marcelo falou, fazendo um eco ele aqui, olhando um ponto de vista um pouco mais econômico dessas decisões, é o que a gente falou já das outras vezes aqui. Na minha opinião, esse governo não tem nenhum projeto, ele tem um pensamento neles. Mas vamos olhar um pouquinho mais macro o campo do petróleo mesmo. Nos últimos 10 anos, a gente viu que teve uma queda drástica no investimento de petróleo no mundo, em exploração, em refino. E o que aconteceu com a Europa quando passou a ser dependente do petróleo que ela não tem? A gente está vendo agora relatórios, inclusive da OPEP, mostrando que a demanda por petróleo deverá continuar crescendo. O que é a OPEP? Explica o que é a OPEP para a nossa audiência. Que a pessoa vai achar que a OPEP é OPEP, já tirei a vela. É a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. O Brasil faz parte da OPEP? Não. Por que não? Bom, não sei, essa decisão técnica, enfim, não sei. Não Olha, vocês estão vendo Mas grande parte dos países ali do Golfo, né? O que a gente vê é que, inclusive, o número caiu drasticamente no mundo o número de alunos sendo formados em engenharia de petróleo. Então, a gente passa a ter uma tecnologia defasada no campo do petróleo, inclusive menos profissionais qualificados trabalhando nessa área, ou se formando para essa área. Só que o mundo não está preparado ainda para, em D0, fazer essa mudança energética. Ela vem acontecendo aos poucos. Não dá para ser essa forçação de barra. Veja o Biden, que falou que não ia explorar campos no Alasca, depois no Texas. E se alascou todo. Se alascou todo, compra petróleo do Irã, compra petróleo da Venezuela, em que eles tanto reprimem. Então, o meu ponto é como ele falou. É por isso que a Venezuela deu aquele respiradinho de econômico? Exatamente. É por causa do Inclusive, Biden? eu estava lá agora, né, que a gente falou, e eu vi esse respiradinho lá que tá passando. Eu estava lá mês passado. Tá com bons hotéis lá? Tá com bons hotéis. Tá tudo assim, em 2 bairros tem tudo de volta. Concessionário da Mercedes, lojas de grife, restaurantes internacionais com fila. Absolutamente uma vida... Sensacional. Vai sair no documentário agora, dia 12 de junho. Muito bem. Você fez documentário sobre... Sim, com o Brasil Paralelo. Exato. Muito bem, muito bem. Mas então, só para eu terminar vamos lá, aqui, claro. Só para eu terminar. Esse ponto o que a gente está criando é uma indústria que está ficando aquém do que poderia para produzir petróleo. E o mundo ainda depende do petróleo. O crescimento do mundo depende do petróleo. Se a gente ficar sem esse tipo de energia no D0, como aconteceu com a Europa, o resultado básico econômico é inflação. Ou seja, os mais pobres perderão poder de compra, porque a energia fica mais cara. Acabamos de vivenciar isso. Então, é o que você falou, não é uma decisão A ou B, depende de quem decide. Como você falou no Pânico também, com outros temas que a gente vai falar aqui hoje. Depende de quem exige ou depende de quem pleiteia, a gente tem uma decisão. Não tem ideologia, não tem vontade, não tem absolutamente nada. Professor Paulo Nicoli, não era melhor usar o dinheiro da Petrobras para investir no refino e a gente sair do óleo cru? Não é que a gente só faz óleo cru, né? A gente só exporta óleo cru. Se o Brasil refinasse, ele poderia, né, ter uma vantagem como tem a Venezuela. A gente exporta o cru e exporta o refinado. Se a Venezuela, que é a Venezuela, a gente fica exportando cru, exporta cru, como que vai ficar a imagem do Brasil no exterior? Né? Vai ficar igual Milão. Né? Quem conhece Milão sabe. E se a gente refinasse, se a Venezuela, que é a Venezuela, conseguiu... Porque para a Venezuela sair do abismo econômico que estava e dar esta respirada por conta do petróleo e da necessidade dos Estados Unidos, se o Brasil começasse a refinar, seria uma ótima notícia, ainda mais para o cenário econômico caótico que a gente está. Seria, primeiro, para o controle da inflação, né? Então, quando a gente importava bastante combustível de fora, o resultado era que a economia brasileira ficava à mercê das variações internacionais, e o resultado disso é que a comida ficou mais cara para o povo brasileiro, já que a comida é transportada e precisa de combustível para isso.
Agora, é bom que se diga, né, que havia um projeto, ainda na época dos governos do PT, de fazer o refino aqui no Brasil. Porém, a Petrobras se envolveu numa série de escândalos de corrupção. Na sequência veio o governo Temer e Bolsonaro, então vários setores da Petrobras, além de serem privatizados, também a Petrobras perdeu esse protagonismo, né, de tentar alavancar uma produção de combustível internamente. Mas voltando ao assunto, né, o que hoje a gente tem no governo é um conflito entre ambientalistas e uma outra ala, né, que pretende um desenvolvimento industrial do Brasil, ainda mais pelo lado do petróleo, né? Acredita-se, como foi exposto aqui, que a gente tem uma produção, aliás, uma reserva gigantesca do tamanho do pré-sal, ou quem sabe maior. Isso envolve dois interesses antagônicos, né? Ou seja, ambientalismo versus exploração. Só que, por outro lado, o Brasil também vende a imagem para o mundo, né, da proteção ambiental. Né? Por isso que o Lula hoje está... Alguém acredita hoje? Pois é, o G7 acredita, por isso que o Lula está no Japão hoje. Mas, caso o Brasil... O Brasil não consegue enquadrar, nem o G Dias vai conseguir enquadrar um G7. Tá rápido, né? O cara é rápido. Pois é, né? É o rei dos trocadilhos aqui, né? Bom, mas o que eu ia comentar é que o Brasil, ele tem duas grandes fontes de energia, né? Que são as alternativas e limpas, como também as fósseis. E, de fato, o Brasil vai ter que conciliar essas duas leituras, né? Tanto para agradar gregos e troianos, tanto investidores, o mercado internacional, quanto também os ambientalistas. E agora reforçar, né, as leis de proteção ambiental enfim, todo o esquema, né, de investigação, de análise, se vai ou não vai ter algum acidente e se houver um controle rigoroso, porque, enfim, se afetar a bacia amazônica, né, isso pode ser um desastre ambiental. Mas agora, é o seguinte, se ela atendeu todas as normas ambientais e o IBAMA falou, não quero. Tem como reverter isso? Tem, há de ter, não? Eu não sei também, porque a lei no Brasil e nada, hoje em dia está complicado. Certamente sim, né? Mas a gente não pode esquecer que a Marina Silva já havia sido expulsa tanto do PT quanto do Ministério do Meio Ambiente por conta de conflitos com a Dilma, né? Que queria obras a todo custo, às vezes aparecia um sapinho no meio da obra e a Marina Silva mandava parar tudo para ver qual era o impacto ambiental da obra, né? Queria saber se o sapo lavava ou não o pé. Então, isso pode ter um custo político tanto para o Lula quanto para a Marina, né? Para o Lula porque vai perder apoio dos ambientalistas. E para a Marina Silva que pode entrar no ostracismo político. Acho que o Lula não está nem aí. Você acha que o Lula... Porque, você veja bem, o Brasil, ele exporta óleo cru. Genial, Bruno. O Brasil exporta óleo cru. Eu não vi. Óleo cru. O preço do petróleo refinado caiu drasticamente. Teve uma redução drástica do preço do petróleo refinado. Imagina o preço do óleo cru. Daqui a pouco o brasileiro está dando cru. Não é? Não há mais interesse na exportação. Vai virar algo irrelevante. Agora, Rodolfo... Principalmente se a gente começar a vender internamente abaixo do preço de mercado. Se gostar, aí, meu amigo. Agora, o PT fazer esta perfuração. É claro, nós vimos aqui na mesa que é uma boa para a economia, né? A gente tem uma exploração ambientalmente sustentável, afinal de contas isso gera divisas e melhor ainda se o Brasil refinar esse óleo. Agora, partir do PT essa iniciativa, você confia, Rodolfo? Óbvio que não, Pavinato. Devemos lembrar que o Lula tirou da cartola o pré-sal. Foi um grande marco na história do Lula como presidente, foi o pré-sal. E talvez ele esteja vendo na Amazônia... Eu discordo um pouco do Pavinato quando ele fala que o Lula talvez não esteja nem aí para isso. Eu acho que tudo que passa na Petrobras também passa pelo Lula. Tem o consentimento do Lula. Tanto é que ele colocou lá o Jean Paul, assim, no calar da noite, ele decidiu colocar o Jean Paul na presidência da Petrobras. Então, tudo que passa, de fato, pela Petrobras, que é a queridinha, a menina dos olhos desse governo, de fato, é a Petrobras. Anos atrás, eles conseguiram trazer o pré-sal e foi, cara, uma mágica. Tirou da cartola aquela bacia toda que fez do governo Lula um governo poderoso, tendo em vista o que ele foi reconhecido mundialmente, né? Com esse fato. E agora ele olha para a Amazônia e fala que talvez vai encontrar algo lá na Amazônia.
A Amazônia é a menina do Brasil, cara. A Amazônia é a floresta que todo mundo observa e todo mundo tem interesse na Amazônia. Seja a indústria farmacêutica, seja agora a indústria do petróleo. A Amazônia ocupou o papel que foi outrora de Regina Duarte, a namoradinha do Brasil. Na verdade, eu acho que a Amazônia sempre foi uma brasa mora, na verdade. Uma brasa mora. Hoje ela tá igual Judas e Sábado de Aleluia. Eu acho que o governo vai transformar a Amazônia na Ilda Furacão, já que você está falando de telenovelas e séries. Cara, Transformar e todo mundo vai chegar Furacão, lá. tudo bem.